Estamos em 1975 e a população do interior de Porto Rico está passando por uma fase sombria. Há alguns meses, vários animais vêm sendo encontrados mortos em povoados rurais próximos à capital San Juan, abalando comunidades inteiras. Esses animais apareciam sem vida, em circunstâncias que desafiam qualquer explicação. Galinhas, cabras, vacas e até cães domésticos são encontrados sem sangue. As feridas eram precisas, circulares e sempre em pontos vitais, como se um instrumento desconhecido tivesse perfurado os corpos com precisão cirúrgica. Não havia sangue espalhado pelo chão, não havia sinais de luta, apenas silêncio e morte. Quando tudo começou, parecia apenas uma lenda rural, histórias para assustar as crianças que não se comportavam. Mas para os proprietários desses animais, a sensação era de estar diante de algo bem real, perigoso e inexplicável. E assim nasceu em 1975 a lenda que entraria para a história como o Vampiro da Moca, a entidade que aterrorizou Porto Rico na década de 70. Em 1975, Porto Rico é um território em transição. A capital San Juan cresce em ritmo acelerado, marcado por conflitos políticos, crises econômicas e modernização de alguns setores. Mas fora da capital, a realidade era bem diferente. No interior da ilha, comunidades inteiras ainda dependiam da agricultura familiar e da pecuária para sobreviver. Apesar de viverem cercados pelo mar, os recursos não vinham apenas da pesca. Cada animal representava não apenas o alimento, mas também dinheiro e segurança. E em fevereiro de 1975, tudo vai mudar para essas pessoas. Com as mortes dos animais, a população se vê obrigada a organizar vigílias armadas, temendo que os próximos ataques acontecessem em suas propriedades. Mas nada adiantava. O agressor continuava atacando em silêncio, e a cada noite, novos corpos apareciam. Terça-feira, 25 de fevereiro de 1975. Os primeiros registros dos ataques começaram a aparecer no município de Moca, uma região rural do interior da ilha. São 5 da manhã. Os agricultores locais se levantam da cama para mais um dia de trabalho, mas ao chegarem nos currais para alimentar os animais, eles se deparam com uma cena perturbadora. Cabras caídas imóveis dentro dos currais, com pequenas perfurações no pescoço. Galinhas com marcas semelhantes, algumas com orifícios quase milimétricos. As vacas apresentavam cortes maiores, como se o agressor adaptasse o ataque à anatomia de cada espécie. Apesar da violência implícita, não havia sinais de barulho durante a noite. Os moradores que dormiam a poucos metros dos currais garantem ao jornal não terem ouvido nada. Os que diziam ter ouvido algo descreviam apenas um grito agudo seguido por um silêncio absoluto. Essas histórias logo começaram a se espalhar pela região de Moca. Por enquanto são apenas boatos, casos isolados. Mas com o aumento dos casos, a notícia que um vampiro está aniquilando os animais vai ganhar os jornais. E as consequências serão devastadoras. Daqui a alguns meses, vários moradores vão abandonar suas terras. E muitos deles jamais retornarão. É 25 de março de 1975, uma terça de manhã. Já se passaram um pouco mais de um mês desde os primeiros ataques. A população está atônita. Os boatos são tantos que os repórteres do jornal El Mundo não podem mais ignorar a história. Nessa terça, a população de Moca vai se deparar com a matéria incomum do jornal. Abre aspas. A morte de várias cabeças de gado, galinha, gatos, cães e outros animais tem abalado de forma misteriosa os arredores do povoado de Moca, assim como as cidades da região oeste. Com o aumento dos comentários a respeito, funcionários do Departamento da Agricultura visitaram os bairros de La Cruz, Las Delícias e Los Voladores em Moca, onde foram registrados os casos para iniciar uma investigação. Alguns moradores acreditam que seja coisas de vampiros, que fazem perfurações no pescoço dos animais para sugar-lhes todo o sangue.
Faustino Gonzalez relatou que cuidava de um novilho quando percebeu que o animal estava morto. Gonzalez explicou que a vaca encontrada morta apresentava um furo no pescoço, semelhante a uma ferida feita com bisturi, e que nas terras do seu irmão, um animal feroz degolou um cão e deixou um buraco na cabeça e na boca, por onde aparentemente sugou-lhe o sangue. Por sua vez, a polícia de San Sebastián investiga os fatos, mas ainda não conseguiu determinar a causa das mortes. Espera-se que nos próximos dias, os funcionários do Departamento da Agricultura apresentem um relatório oficial sobre o caso, que já gerou discussões em toda a região oeste da ilha. Fecha aspas. Essa reportagem marca o início de um pânico generalizado. E no dia seguinte, 26 de março, o jornal traz uma manchete ainda mais perturbadora. "26 de março de 1975. Jornal El Mundo. Vampiro prefere coelhos agora." Um morador de Moca ficou atônito diante do desaparecimento de 2 coelhos grandes, de cerca de 10 quilos cada, e de 4 galinhas que estavam em uma jaula no quintal de sua residência. Henrique contou que no meio da noite se levantou, acendeu as luzes, mas não viu nada anormal. No dia seguinte, encontrou os coelhos e as galinhas que estavam mortos dentro da jaula. A jaula estava bem fechada, mas os coelhos tinham marcas de pequenas perfurações em ambos os lados do pescoço, como se algo tivesse sugado seu sangue. Ao contar as galinhas, percebeu que faltavam 2. As outras apresentavam pequenas perfurações no pescoço, e uma delas estava quase sem sangue. Henrique mostrava os pequenos animais mortos aos curiosos que chegavam até a sua casa. Ele disse que encontrou pelos de coelho em várias partes da área onde estavam guardados. Além disso, lembrou que no quintal havia uma cabra, mas não foi atacada. Fecha aspas. Com relatos cada vez mais detalhados e semelhantes, aumentava a sensação de que algo sobrenatural ou extraterrestre seria o responsável pela morte dos animais. Para os moradores de Moca, esse ser não é um mero predador comum. Ele demonstrava inteligência, parecia ter preferências e sabia escolher suas vítimas. E principalmente, o momento certo de agir. A tensão aumentava a cada noite, a cada ataque. Mas o que viria no dia seguinte seria ainda mais aterrorizante. – 27 de março de 1975. Jornal El Vocero. No bairro de Moca, vampiro ataca homem. Abre aspas. O que pode ser o terrível e misterioso assassino noturno? O vampiro da Moca, que já dizimou mais de 107 animais, atacou furiosamente ontem Juan Muniz Feliciano, em uma estreita e perigosa vereda, a alguns metros de chegar em sua casa no bairro de Pueblo. Muniz Feliciano disse ao El Vocero que aproximadamente 10h40 da noite, quando se dirigia a pé para sua casa, foi surpreendido pelo estranho ser que parecia um pássaro muito grande, com asas imensas e olhos vermelhos. O animal o atacou no estômago e no peito, produzindo-lhe cortes com suas garras. Ele acrescentou que ficou em grande pânico ao ver o monstro noturno frente a frente e que apenas conseguiu escapar ao correr desesperadamente até sua casa, onde desmaiou devido ao susto. Atacando como faz os animais, o ser voador também cravou as suas garras em Muniz Feliciano. Ele contou que o ser produziu um forte ruído quando o atacou e que ao escapar, ouviu novamente o ruído que se perdeu à distância. Muniz Feliciano assegurou que não havia ingerido álcool e nem sofrido alucinações. Fecha aspas. O ataque a Muniz Feliciano levou o pânico a outro patamar. Para os locais, o vampiro já não era apenas uma ameaça para os animais. Isso fez com que mais pessoas abandonassem a região. Na tentativa de conter os danos à população, a imprensa agora busca explicações. E o jornal El Mundo reúne especialistas para discutir o que está acontecendo em Moca. Mas o título da matéria não é muito animador. Abre aspas. A causa das mortes dos animais em Moca continua sem esclarecimento. O que está acontecendo com os animais em Moca? Quem é o responsável pela chamada ação do vampiro, que já vitimou dezenas de cabras, galinhas e até porcos atacados por um misterioso ser sugador de sangue?
As autoridades ainda não conseguiram encontrar a causa das mortes e nem identificar o culpado. Toda a situação permanece sem explicação, apesar de que, de início, os especialistas apontaram para cães vadios, mas esses animais não atacam de forma tão sistemática. O zoólogo Edwin Velasquez confirmou que já revisitou todos os locais onde ocorreram os ataques e reconheceu que não existe explicação lógica para a morte dos animais, nem para as pequenas perfurações em seus pescoços e nem para o fato que estavam praticamente sem sangue. Velasquez acredita que poderia haver algum tipo de animal desconhecido agindo, mas admitiu que não há precedentes em Porto Rico de casos semelhantes. A situação em Moca continua gerando pânico entre os moradores, que afirmam ouvir ruídos estranhos e notar a presença de algo misterioso durante a noite. Enquanto isso, o vampiro da Moca continua sendo um mistério. Fecha aspas. Com o ataque a Juan Muniz e a ausência de respostas oficiais, a histeria coletiva começava a se espalhar para cidades vizinhas. E o terror estava apenas começando. Dia 28 de março de 1975. El Vocero. Em Aguadilla, mistérios continuam envolvendo os estranhos casos dos ataques a animais. Agora há alegações que o vampiro da Moca teria se movido para este município. Segundo informes recebidos ontem por esse jornal, o Sr. Badilo Roldan, residente da estrada 402, quilômetro 15, encontrou um animal morto com características muito semelhantes aos casos encontrados em Moca. O animal, de aproximadamente 1,5 metro de comprimento, tinha o sangue quase que completamente drenado. De acordo com seu relato, Roldan afirmou que nunca havia visto nada parecido e que a morte do animal pareceu muito estranha. Fecha aspas. Ainda nessa mesma edição, novos relatos inquietavam a população. Abre aspas. O Dr. Juan Sánchez Azevedo, médico da cidade, natural de Madrid, Espanha, relatou que em várias noites seguidas, enquanto trabalhava em seu consultório por volta da meia-noite, escutou um ruído forte como um zumbido, que assustou ele e sua esposa. Um vizinho de Moca, que também perdeu animais de criação, relatou ter ouvido sons similares, e os seus cães ficaram completamente agitados tentando fugir de casa. Fecha aspas. Entre fevereiro e março, centenas de animais foram encontrados mortos em circunstâncias idênticas. Perfurações circulares, ausência de sangue, mortes rápidas e silenciosas. E paralelamente surgiam relatos ainda mais perturbadores. Luzes no céu, sons inexplicáveis e o testemunho de criaturas avistadas próximos ao local do ataque. O pânico crescia. E diante da pressão popular, agora é o jornal El Vocero que sai em busca de explicações. E eles entrevistam o parapsicólogo Carlos Busquets para tentar acalmar a população. Definitivamente algo raro está acontecendo em Moca, afirmou o Dr. Carlos Busquets, ao analisar a fundo todo o material relacionado com os misteriosos acontecimentos que nos últimos dias têm sido objeto de atenção da imprensa. Abre aspas. O que é verdade é que não se trata de mera coincidência o fato que esses casos estejam se repetindo. Estamos diante de um fenômeno que merece ser estudado e analisado com muito cuidado, declarou o doutor ao jornal. O Dr. Busquets fez uma visita à cidade onde dezenas de animais apareceram mortos e sem sangue. Anteriormente, havia conduzido investigações semelhantes na Venezuela e Águas Buenas, divulgadas entre os anos de 1968 a 1972. Dessa vez, apoiado por suas experiências passadas, afirmou estar convicto que os acontecimentos em Moca têm explicação lógica, mesmo que à primeira vista escapem da razão humana. Abre aspas. A explicação está baseada em algo natural, disse. Poderia ser o ataque de um animal ainda desconhecido. No menor espaço de tempo, será possível oferecer uma explicação lógica ao que aparentemente está acontecendo em Moca e Aguadilla. O importante é não se deixar levar por uma série de informações erradas feitas por pessoas sem escrúpulos. Muitos cidadãos preferem acreditar em coisas raras e desconhecidas, porque são mais atraentes e até emocionantes. Fecha aspas. Aqui entra um detalhe importante. Enquanto a ciência buscava explicações racionais, a população já havia cruzado a fronteira do medo. A cada novo ataque, a cada relato de luzes estranhas, não importava se havia uma explicação natural, o imaginário popular já havia escolhido o seu culpado, o vampiro da Moca.
O pânico é tão grande que os jornais que publicaram a notícia sobre os vampiros são rapidamente censurados, numa tentativa de conter ainda mais a histeria coletiva. E essa decisão teve consequências imediatas. O próprio jornalismo porto-riquenho começava a se dividir. De um lado, repórteres que acreditavam que o vampiro da Moca era um fenômeno real. Do outro, editores e chefes de redação que buscavam preservar a credibilidade da imprensa. E é nesse clima de tensão que surge a resolução da Associação de Jornalistas Porto-Riquenhos. 30 de março de 1975. Jornal El Mundo. Os membros da Associação de Jornalistas de Porto Rico aprovaram ontem em sua Assembleia Anual várias resoluções relacionadas a responsabilidades éticas dos repórteres, editores de jornais, revistas, rádios e televisões. Entre elas, uma das mais polêmicas, censurava severamente a cobertura sensacionalista que alguns meios vinham dando ao suposto vampiro da Moca. A resolução afirmava que a forma como os jornais, rádios e televisões trataram o assunto contribuiu para criar alarme público e desinformação, desviando a atenção dos temas realmente importantes. A resolução foi aprovada por ampla maioria. Fecha aspas. Nesse momento, para a população, a censura pouco importa. Na verdade, eles só querem respostas, ou pelo menos alguma providência para sanar o problema. E após semanas de mistério, todos esperavam a posição firme da polícia e do governo. E para surpresa de todos, as autoridades agora afirmavam saber quem estava por trás dos ataques. Mas a verdade seria ainda mais confusa. – 2 de abril de 1975. É o mundo. Acreditam que a matança de animais seja obra de um maníaco. Em Moca, tudo parece indicar que o chamado vampiro, ou animal que tem matado dezenas de animais em Moca e que tem aterrorizado residentes mocanos, como já aconteceu durante os dias de celebração espiritual da Semana Santa, não passa de um maníaco desconhecido. O que se sabe, segundo o consenso das pessoas entrevistadas em diferentes setores onde se falou das mortes dos animais em Moca, é que tanto o chamado vampiro quanto os pássaros voadores e muitas cobras venenosas não passam de uma invenção para justificar a morte de dezenas de animais que aparecem sem sangue. O tenente Henrique Gonzalez, comandante da polícia de Moca, manifestou, abre aspas, desde o último caso ocorrido na região, não houve conhecimento por parte da polícia de Moca de outros casos de animais mortos de forma anormal. Não há até o momento provas que sustentem que isso seja obra de um animal desconhecido. Fecha aspas. O oficial acrescentou que, ainda que não possa descartar a possibilidade de mão criminosa, a polícia continuará investigando até que os fatos sejam esclarecidos. Fecha aspas. O discurso parecia racionalizar um mistério. Nada de vampiros, nada de monstros, apenas mãos humanas. Mas para os moradores essa explicação não colava. Se o perigo era tão humano assim, por que ninguém tinha sido pego? E sobretudo, como explicar o silêncio absoluto das noites em que os ataques aconteciam? E o mais perturbador, a ausência de sangue e os cortes com precisão quase que cirúrgica. Nesse ponto, a população não sabe mais em quem acreditar. E agora surge uma nova narrativa. – 3 de abril de 1975. Jornal É o Mundo. Prisão instantânea para os responsáveis pelas mortes em Moca. Abre aspas. O secretário executivo da Federação da Polícia, Abraham Gonzalez, declarou ontem, quarta-feira, que já é hora do tenente-coronel Samuel Lopes prender o vampiro ou vampiros de duas pernas, cuja identidade, segundo ele, Lopes já conhece em detalhes. Gonzalez opinou que é uma atitude responsável do tenente-coronel Lopes não proceder com a prisão dessas pessoas que tantos danos causaram aos fazendeiros de Moca, prejudicando a sua economia, e considerou que é necessário deter imediatamente esses elementos. Ele afirmou que tais indivíduos eram influentes, de grande prestígio social e econômico, e por isso que a polícia não havia tomado medidas contra eles. Assegurou, no entanto, que já era tempo de enfrentar essa situação de frente. Como se sabe, em dias recentes, a imprensa tem dado ampla cobertura às mortes misteriosas de animais em Moca e outros povoados da região. Gonzalez também disse que provavelmente 3 pessoas serão acusadas como alegados conspiradores, por
por matar animais e fazer crer que havia radiação e vampiros no setor, para que determinados terrenos abaixassem de valor. Uma das pessoas mais afetadas nessas mortes misteriosas de animais em Moca foi o agricultor Hector Vega, que perdeu cerca de 30 cabras de sua criação. Segundo relatou, os culpados haviam jogado veneno em seus pastos e até planejavam inundar os terrenos com a água barrenta que saía de um lago situado em sua fazenda, para depois obrigá-lo a vender por um preço baixo. Foi ainda mencionado que os chamados vampiros não passam de uma farsa com objetivos econômicos. O discurso dessa matéria é bem direto. O vampiro da Moca teria sido, na verdade, um golpe planejado por pessoas influentes para prejudicar fazendeiros e manipular o valor das terras. Fecha aspas. Era uma explicação conveniente, mas ao mesmo tempo frágil. Não havia evidências concretas, apenas acusações políticas. Os suspeitos chegaram a ser interrogados, mas nada ligava diretamente essas pessoas às mortes. O enigma permanecia sem respostas, e os ataques não cessavam. E logo relatos ainda mais estranhos começavam a surgir. – 5 de abril de 1975. El Mundo. Moradores avistam objetos voadores não identificados. Abre aspas. Cerca de 10 avistamentos de objetos voadores não identificados foram reportados a partir da sexta-feira à noite ao centro de comando da polícia. Os moradores afirmam ter visto pratos voadores sobrevoando as áreas da zona metropolitana, o que coincidiu com a descoberta de várias aves mortas de maneira misteriosa. Por outro lado, o dono das aves, Boaventura Belo Fernandes, disse à polícia que tinha certeza que a morte dos seus animais não tinham sido causadas por um cachorro, pois não ouviu latidos durante a noite e a forma como os animais estavam colocados era muito estranha, razão pela qual pediu às autoridades que investigassem se seus patos e galinhas teriam sido atacados por um OVNI. Fecha aspas. Enquanto isso, um funcionário do Departamento da Agricultura Federal levou uma das aves para investigação mais aprofundada. Toda essa sucessão misteriosa, que agora também se registra na área metropolitana, coincidem com outros incidentes semelhantes ocorridos em Moca, referentes a uma vaca morta encontrada de maneira similar. Com relação aos avistamentos de aves e objetos voadores não identificados, o comandante-geral da Polícia de San Juan ordenou aos oficiais de vigilância do edifício central da polícia que permanecessem atentos a objetos voadores estranhos no céu, conforme relatado por pessoas no mesmo quartel. Fecha aspas. Quando parecia que a histeria se dissolveria sob a lógica das autoridades, algo ainda mais inquietante emergiu. 10 avistamentos de OVNIs em uma única noite, e junto a eles, novos animais mortos de maneira inexplicável. Pouco tempo depois, vizinhos de Boaventura Belo percebem uma equipe não identificada chegando em sua propriedade. Vestidos com traje de proteção, eles recolhem os corpos e fazem medições. Moradores afirmam que esses oficiais permaneceram de vigílias por semanas. Para os moradores de Moca não há dúvida. O que estava acontecendo em Moca ultrapassava todos os limites da compreensão. E agora envolvia OVNIs, o governo e suspeitas de radiação. – 29 de maio de 1975. Desde o começo dos ataques, o governo falhou na tentativa de explicar as estranhas mortes. Primeiro surgiu a hipótese de serpentes, mas o herpetólogo Juan Rivero, da Universidade de Porto Rico, descartou essa possibilidade. Segundo ele, nenhuma cobra conhecida é capaz de produzir ferimentos tão específicos. Depois suspeitou-se de morcegos vampiros. No entanto, o veterinário Mariano Santiago examinou alguns corpos e concluiu que não havia como determinar a causa dos ferimentos. A hipótese de morcegos vampiros foi novamente descartada. Mais tarde, o senador Miguel Denis Soto sugeriu a possibilidade de um agressor humano, com sérios problemas mentais, ou membros de seitas satânicas. Mas a conclusão das investigações indicava que tais ataques não poderiam ser obras de seres humanos. No meio de tantas explicações desencontradas, começavam a surgir novos relatos da criatura. Ainda em abril, um agricultor de 65 anos afirmou ter visto uma criatura coberta de pelos, sem pernas ou cabeça, deslizando silenciosamente em direção às montanhas. Outra moradora relatou um animal pousado sobre o telhado de sua casa, emitindo um grande ruído antes de desaparecer na escuridão. Em Bayamon, um residente descreveu o voo de uma ave cinzenta gigantesca,
cruzando o céu em silêncio absoluto. Na mesma noite, duas vizinhas confirmaram ter visto uma figura estranha sobrevoando a região, pairando por alguns instantes antes de sumir na escuridão. Com cada novo testemunho, a narrativa coletiva do vampiro da Moca se tornava ainda mais complexa. Para os jornais, o senador Miguel Denis Soto desmente os boatos sobre a criatura e a radiação, só para em seguida ser desmentido por uma técnica em radiologia. El Voceiro, 29 de maio de 1975. Abre aspas. A técnica em radiologia, Mildred Caban, diz que é certo que há radioatividade em Moca, comprovando isso ao usar um contador Geiger para medir a porcentagem de radiação em alguns pontos do povoado. Ela refutou as declarações do senador Miguel Denis Soto, que havia dito o contrário. A técnica informou que encontrou radiação no local específico onde apareceram os animais mortos. Na primeira medição registrou 0,008 e na segunda 0,012, indicando a presença de radioatividade e a possibilidade de que algum ponto da fazenda emitisse níveis ainda mais altos. Entretanto, foi assegurado ao El Voceiro que a radiação encontrada em Moca não é motivo para alarme. Fecha aspas. Os níveis de radioatividade não eram alarmantes, mas era suficiente para derrubar a versão oficial e reforçar a sensação de que algo muito estranho estava acontecendo em Porto Rico. O ápice dos ataques do vampiro da Moca ocorreram entre os meses de fevereiro e maio de 1975, embora alguns episódios continuassem com menor frequência até julho do mesmo ano. Com a chegada do verão de 1975, os ataques diminuíram gradualmente. Primeiro deixaram de ser noturnos e constantes, depois desapareceram por completo, como se a criatura simplesmente tivesse abandonado a ilha. De um dia para o outro, a rotina de horror, animais mortos todas as manhãs, vigílias armadas e manchetes apavoradas cessou. Aos poucos, a vida em Moca voltou ao normal. Os agricultores saltaram novamente os seus rebanhos. As crianças brincavam sem medo nos quintais. E o silêncio das noites já não parecia tão ameaçador. Mas embora o perigo tivesse desaparecido, a lembrança permaneceu. Muitos tratavam o caso como superstição, mas outros estavam convencidos de que algo real havia rondado suas casas. Durante anos, o caso sobreviveu como uma memória coletiva, preservado em recortes de jornais, em fitas guardadas por radialistas locais e, sobretudo, nas histórias transmitidas entre gerações. E assim, por muito tempo, essa história se manteve adormecida. Em meados da década de 90, o vampiro da Moca parecia ser coisa do passado. As histórias de animais mortos, misteriosamente, serviam apenas como uma lembrança. Enquanto isso, Porto Rico vivia um outro momento. Os campos antes marcados pelo abandono agora começavam a se recuperar, e a vida seguiu seu curso. Mas 20 anos depois, o passado voltaria à tona. Só que dessa vez, muito mais mortífero. E com um novo nome: Chupa-Cabras. A história do chupa-cabra talvez tenha se originado na cidade de Moca, localizada na região oeste da ilha, onde em 1975 as primeiras mutilações desse tipo começaram a ocorrer. A natureza e a ferocidade dos ataques eram atribuídos a El Vampiro de Moca. As autoridades locais dinamitaram uma gruta isolada, a qual acreditava-se ser a toca da criatura. Bem, eles acham que é o chupa-cabra, mas ninguém tem certeza disso. Se não fizerem um estudo científico sério, nunca vamos saber o que é. E não é a primeira vez que isso acontece em Porto Rico. Nós já tivemos o vampiro da Moca e outras histórias sobre a morte misteriosa de animais. Se alguém conseguisse pegar uma criatura dessas e a levasse ao seu gabinete e dissesse: era isso que estava mutilando nossos animais,
e o governo federal ou os militares dissessem ao senhor: vamos levar isto embora e encobrir tudo. Nem a imprensa, nem ninguém pode saber de nada. Não fale nada. Como o senhor reagiria? Nós trabalhamos baseados em fatos, não em histórias. E se por acaso a lei nos mandar encobrir tudo, para isso nós temos um superintendente. E compete a ele decidir se a coisa deve ser encoberta ou não. E eu repito, trabalhamos baseados em fatos, não em histórias. E se a lei mandar encobrir, nós devemos acatar.